E aí pessoal, Paulo Mesomo do Arquiteto Expert por aqui. E hoje eu estou começando uma série de entrevistas sobre nichos de atuação e captação de clientes. E o meu primeiro entrevistado é nada mais, nada menos que o meu sócio no Refresher, o André Menin, arquiteto que trabalha num nicho muito especial que ele vai explicar para vocês daqui a pouquinho e também vai dar umas dicas sobre como ele trabalha na prospecção e captação de clientes nesse nicho. Beleza? E aí, André, como é que tá? Tudo certo, Paulo? Beleza? Vamos para essa batalha agora, né? Vamos lá. Vamos lá. E, se quiser explicar um pouquinho melhor em que ramo tu atua no teu escritório, qual é o tipo de cliente que vocês atendem, enfim, dá um panorama geral. Depois a gente fala um pouquinho mais sobre esse nicho de atuação e sobre a captação de clientes, como é que ocorre. Tá legal. Bom, gente, nós trabalhamos com um escritório de arquitetura e design, né? Nós nos denominamos não urbanistas, nesse caso, né? E a arquitetura, principalmente a arquitetura comercial. O design que nós falamos é design de interiores e design de produto. Essas duas áreas do design são áreas que nos interessam e convergem para o nicho que a gente atende. O nicho efetivamente que nós trabalhamos hoje, além de ser arquitetura comercial, nosso grande enfoque hoje, o nosso maior volume de trabalho é focado em arquitetura que envolva mobiliário. Obviamente toda arquitetura comercial vai precisar de um mobiliário para compor o ambiente, né, completar o ambiente, mas o nosso grande enfoque é no desenvolvimento de um produto que também possa estar dentro de uma arquitetura comercial. Então, a cadeia de desenvolvimento ela é maior, no nosso caso, do que apenas direcionar uma mobília específica para uma loja. A gente inicia o trabalho de desenvolvimento do móvel até chegar na aplicação dele dentro de uma arquitetura comercial. Isso, obviamente, deixa o nosso nicho mais restrito impossível, né? Obviamente trabalhamos também com arquitetura comercial em geral, mas o nosso grande enfoque é a arquitetura comercial com mobília efetivamente. Sim. Então, o nicho é a parte de mobília e quem é o público-alvo? O teu cliente, quem é? O meu cliente hoje direto, né, os nossos clientes hoje diretos são indústrias, principalmente indústrias que demandam projetos de arquitetura e design para suas lojas ou lojas parceiras. Obviamente os clientes dos nossos clientes também são nossos clientes diretos, porque a rede de contato durante o desenvolvimento do trabalho inicia-se pela indústria, mas acaba sendo finalizado sempre via varejo, via loja, e lá está o nosso cliente de verdade. Então, respondendo a tua pergunta, em termos financeiros, o nosso nicho, o nosso cliente, né, efetivamente é a indústria, e em termos de execução, a gente está sempre junto com a loja, com o varejo, executando o trabalho que a gente planejou lá no início do desenvolvimento do móvel até o posicionamento. Seria um B2B2C, mais ou menos assim. Porque claro que sempre que você está projetando um móvel, está pensando no usuário final, né? O cliente é a indústria, é a loja, mas quem vai usar o mobiliário por si é o cliente final, é o usuário comum do dia a dia. É o cliente final. E então tem que pensar em todas essas questões como se ele fosse o seu cliente também, né? Apesar de não... Indiretamente é ele que paga as suas contas, né? Acho que é bem quase mais direto do que indireto, né, hoje em dia. O que a gente percebe de legal nisso é justamente essa visão que ela demora um tempinho para entender, né? Faz arquitetura comercial, legal, mas a arquitetura comercial é mais fácil de ser executada, né? E também tem um nicho muito maior, inclusive, né? Porque abre-se um leque para tudo que possa ser uma arquitetura comercial. Claro. E a gente vai bem específico, né? E você tem algumas características assim, vantagens, desvantagens, o lado bom e o lado não tão bom, talvez, de trabalhar com esse tipo de nicho, esse mercado que você atua? Bom, hoje é uma boa pergunta, porque quando a gente olha quem está começando, muitas vezes se empolga, né, com o nicho do A, o nicho do B, o nicho do C, e até a gente quando começou, né, olhava, aquele cara tem sucesso, eu vou fazer o que ele faz, mas muitas vezes a gente não avalia exatamente o quão restrito pode ser um nicho, né. Pontos positivos, obviamente, hoje a gente está aqui em Bento Gonçalves, que é o polo moveleiro da América Latina, o maior deles, então a oferta é muito grande, apesar de vivermos momentos difíceis, a oferta realmente é grande pela quantidade de indústrias que possuem lojas ou parceiros lojistas que comercializam seus produtos. Então, esse é um ponto bem positivo. Avalio principalmente para quem está nessa região. Acho que é um ponto efetivamente bem positivo. Você tem clientes abrindo a sua porta, você tem vários possíveis clientes. Obviamente vai ter que batalhar muito para conseguir eles. Vários prospects. Exatamente.
Esse é um ponto bem positivo. Outro ponto bem positivo de restringir bastante o nicho, na verdade não é nem um ponto positivo, na verdade é o caminho do nosso trabalho. A gente não começou tão restrito assim, a gente começou muito mais aberto, porque precisava viver e aí não tinha como restringir tanto. Com o passar dos anos nós fomos entendendo que era possível e era positivo. Aí por que é positivo? Bom, quanto mais especialista você é numa área, menos concorrência você vai ter. E não é nem só por não ter concorrência que você vai ter sucesso, você pode não ter concorrência num segmento péssimo de negócio, então é melhor... Às vezes é até um mau sinal não ter concorrência, porque quer dizer que é um Exato. mercado que não é muito promissor. Estagnado, exatamente. Mas um ponto muito positivo é o fato de conseguir ir muito além do que só o projeto estético, visual, funcional, de arquitetura, que não seja ruim, mas que muitas vezes não conhece exatamente a própria mobília que vai utilizar para atender a necessidade daquele cliente. E aí a gente consegue fazer um gancho desde o nosso design de produto, né, que é uma área de atuação nossa junto a essas indústrias, o desenvolvimento do móvel, do puxador, da borda, da cor, da dimensão, da modulação, qual tendência vai aplicar nessa mobília para gerar uma nova coleção, até aplicar um móvel e entender o quanto que o consumidor final tem de receptividade para isso, né? Então isso eu vejo que é muito positivo porque gera um nível de conhecimento muito grande, holístico eu diria, para conseguir realmente saber desenvolver melhor o produto. A grande vantagem é essa, a gente chega na ponta do negócio e com a informação que consegue melhorar o início. E com a informação do início a gente consegue explicar melhor na ponta. Então, é um ciclo que se retroalimenta. Isso. Quando ele é fracionado, ele pode ser muito bom, muitas vezes até melhor, porque é mais rápido, mais dinâmico. Mas pra gente, ponto positivo do nosso negócio é que é um ciclo. Isso aí. Quando ele está terminando, ele está começando de novo. E trabalhar para pessoa jurídica geralmente é mais prático, mais pragmático. Eles querem resultado financeiro, querem fazer a roda girar, que às vezes é mais fácil do que trabalhar para uma pessoa física que está fazendo a sua casa, cheia de indecisões e quer mudar aqui, mudar ali. Não, ali tem mais métricas, mais metas e objetivos mais firmes, acredito eu, no seu caso também. Isso, na verdade o que a gente tem hoje no B2B, a vantagem essa é uma vantagem e uma desvantagem, né? No início é uma grande vantagem porque você está lidando com alguém muito racional, que avalia números, e nada melhor do que olhar realmente os números para poder entender se o teu trabalho está tendo valia ou não lá na ponta, né? Bonito e feio, todo mundo avalia o que quiser, né? Achei bonito, mas não vendeu. Se não vendeu, está fora de cogitação, vamos repensar o projeto. É isso que acontece para a gente diariamente. Então a gente ama resultados que vão ser descartados em um curto prazo de tempo. E a gente talvez não gosta de alguns outros que vão ficar 10, 15, 20 anos rodando por aí. O ponto negativo, obviamente, que não é um ponto negativo, na verdade é um ponto de cuidado que se você não tiver esse cuidado vai se tornar um ponto negativo. Se você não se organizar enquanto negócio para realmente atender esse cliente que tem outras demandas, é uma demanda de horários diferentes, de agilidade na execução diferente, né? Você tem prazos muito menores para algumas execuções, em projetos de arquitetura a pressão é maior. A pressão é muito maior, isso. Se você não estiver organizado, isso torna um ponto bem negativo para você. Você vai desistir do nicho, vai achar que não funciona. Está fazendo parte da cadeia produtiva de uma indústria, né? De um negócio muito maior. E que dá uma pressão maior. Dá uma pressão maior. No meu entendimento, não tem como atender esse público se você também não for parecido com ele. Ou seja, se você não for uma empresa. Faz parte do trabalho do expert, né? Falar sobre abro ou não abro um negócio, né? São múltiplas as opções. Nesse negócio, a minha sugestão é, quer atuar aqui, vai ter que trabalhar com todos os encargos, impostos. Profissionalismo total. Total, porque é teu espelho. Também com aquela mentalidade de atingir metas e de fazer o negócio acontecer. Isso aí, tem que mergulhar em planilhas, em resultados, em números, tem que gostar disso, não tem que olhar como algo ruim. Eu tenho uma impressão muitas vezes que o arquiteto, nós mesmos, né, a gente olha para números e diz, mas não vendeu, mas o produto é muito bom. E eu concordo, muitas vezes acontece isso. O produto é condenado e ele não teve nem tempo de vencer. Sim. Mas essa é a lei desse mercado. A gente tem que se adaptar a essa lei e, na verdade, extrair resultados a partir daí. E mudando um pouquinho o viés, formas de contratação, assim, tem empresas que contratam por um valor fixo, uma recorrência mensal, outros pagam por royalties, quais as formas que existem de alguma empresa contratar um projetista, um arquiteto, um designer?
Quando se trabalha em B2B, muitas vezes é melhor que o negócio seja recorrente, porque vai ficar claro que o seu trabalho enquanto arquiteto, enquanto designer, vai estar à disposição daquele cliente que em alguns meses pode não ter demanda, e isso às vezes é muito bom porque ele vai estar preocupado em vender, e se ele está vendendo é ótimo para você também, né? Porque ele está se restabelecendo, está se estabelecendo, enfim, né, financeiramente. E muitas vezes você não vai ter demandas naquele mês. Em contrapartida, 2 meses depois você vai ter 3 vezes de demanda e você vai ter que dar um jeito. Por isso que eu falo que o trabalho solitário nesse ponto é quase impossível. Assim, um mês você vai dar graças a Deus e no outro mês você vai pedir para sair porque não vai aguentar. Você vai ter que ter uma equipe, você vai ter que estar preparado. Então é aquele jogo, você vai ter que ter um mês você vai ter que aguentar um pouquinho no osso, né? Para no outro mês poder colher um pouquinho. Na média isso é positivo e me parece ser um olhar mais, eu diria assim, mais coeso da própria indústria em relação ao seu próprio produto. Eu vou olhar com continuidade, eu não vou olhar só um sprint, né? A gente fala muito, vou fazer só um sprint de um desenvolvimento de produto. Sim. E aí se não deu certo aquele produto, você faz o quê? Você tem que melhorar ele, não adianta condenar, né? Você tem uma que visão mais sistêmica de todo um conjunto, não apenas pontual, né? Mas existem outras maneiras, né? Muitas delas são por royalties, que na verdade acaba gerando uma demanda mensal, né? E também job pontual, por empreitada, que é uma possibilidade também. Eu particularmente acredito nesse modelo, mas não é o modelo que eu mais acredite. A gente trabalha nesse modelo, mas não é o que eu mais acredito, porque assim que termina o contrato da empreitada, teoricamente você não tem mais responsabilidade. Por bom senso você sempre se preocupa, mas teoricamente, juridicamente você não tem mais responsabilidade. E qual que é o problema disso? Se der errado, e muitas vezes vai dar errado, o problema é seu, porque ele não vai te contratar de novo. Esse é o grande problema. Não deu certo, mas eu fui contratado só para o desenho. Pois é, você não vendeu, no final de contas ele não vai te contratar de novo, porque não vendeu aquele desenho. Então, acredito eu que dar a atenção mesmo nos meses que você não desenvolve um produto novo é melhor, porque assim você pode corrigir. Você vê, errei aqui, vou melhorar. Você aprende sem ninguém ter que puxar a orelha, mais ou menos é isso. Entendido. E se fosse dar uma dica final aqui para encerrar o nosso bate-papo de hoje, uma dica final para captação de cliente ou enfim, qualquer dica interessante que você queira dar que tenha a ver com a parte de gestão, de marketing, que você aplica no seu negócio e recomendaria para o pessoal que está assistindo aí, com quantos anos de experiência aí nesse mercado, né? A gente está desde 2008, então agora vai fechar, esse ano fecha 11 anos, né, de total, né, fechadinho, né. Bom, dar uma dica é complicada, né? Mas vamos lá. Acho que uma dica boa, que talvez seja a dúvida de todo mundo, né? Sobre a captação de clientes, né? A gente falava sobre isso antes. Como captar cliente. Nesse negócio ele tem algumas particularidades. É difícil como em qualquer outro negócio, né? Mas ao mesmo tempo ele tem alguns caminhos para você atuar. Bom, uma dica que eu posso dar, já que você vai trabalhar B2B, ou seja, você vai ser uma empresa, isso é imprescindível, e você vai trabalhar com outra empresa, você tem que ter um nível de apresentação da sua pré-proposta muito mais qualificada do que você faria para um cliente residencial. Não que o cliente residencial não queira uma apresentação boa, eu digo a apresentação sua, do seu negócio, do seu orçamento, a sua orçamentação, quanto custa, o que vai se extrapolar, quanto que vai exceder esse valor. Muitas vezes a gente não esclarece isso no dia a dia residencial, isso é um problema a ser resolvido, né? Porque a gente pensa, não, o cara lá é só uma residência, tudo bem, eu vou conversando com ele. Em termos de indústria, você fecha o contrato com uma pessoa e você trabalha com outras 20. E quem fechou o contrato com você muitas vezes não aparece mais na jogada por um bom tempo, até que talvez ele tenha que te desligar. Então Desculpa te interromper, então tem meio que produtizar um serviço, ter um pacote. Isso. O ideal que eu vejo que a gente não aprendeu isso de uma hora para outra, a gente foi aprendendo ao longo do tempo e é o que a gente busca hoje. Todo novo cliente que a gente começa, a gente produtiza realmente essa proposta para que ele entenda o que a gente vai entregar, os porquê não, para que ele realmente olhe para aquilo e diga, poxa, legal, existe um risco, todo negócio existe risco, e no design, na arquitetura comercial, você sempre corre o risco. Se o negócio não vender, a culpa também é sua. Você pode dizer, meu desenho é bonito, mas a culpa também é sua, porque você está no meio do processo.
Então é importante que lá no início, quando você criar esse pacote, você consiga explicar isso de uma maneira antecipada e não quando aconteceu. Isso vai demonstrar organização, vai demonstrar planejamento. Eu acho que a palavra-chave é planejar-se, né? Estar planejado antes de falar com alguém, para que esse alguém entenda que, eu vou ter um suporte dessa empresa de uma maneira mais ampla e não só pontual no desenho, né? Eu sempre falo que o cara que contrata, ele só quer um desenho que venda. E no final de contas, quando não vende, ele está pouco se lixando se o desenho não vendeu. Ele está preocupado com o resultado do produto dele. E aí todo mundo que está envolvido na jogada vai por ralo abaixo, né? Então é importante que você pense nisso antes. O seu desenho é importante até um certo ponto. Antes disso, você tem que ter toda uma base muito clara para entender o que você vai ter que fazer e para que você consiga explicar para o seu cliente o que vai ser entregue. A partir daí, qualquer desenho seu tem uma defesa. E aí, se funcionar ou não funcionar, você tem um lastro lá atrás para poder dizer, a proposta foi essa, o planejamento foi esse. Então, planejar-se, eu acho que é a maior dica, planejar-se muito bem para poder bater um papo com o cliente. Caso contrário, nem chega para conversar antes disso. Legal, você vê que tem aqui, é um mercado bem peculiar, diferente do que a gente está acostumado no dia a dia, aí, com pessoa física, com cliente final. Então, tem que estar bem preparado se quiser atuar nesse mercado. O André aqui falou que começou com o Estúdio Menin, que é o escritório dele, 2008, mas ele já trabalha nesse ramo há muito mais tempo, né? Desde 1998. 98, então faz 20 anos já que o bicho está na batalha aí. Então, recomendo ouvirem as dicas dele. Agradeço muito, André. Para quem não sabe, eu comentei no início da nossa entrevista aqui, a gente tem um projeto paralelo aos nossos escritórios, que é o Refresher. Quem não conhece ainda, www.refresher.com.br. Vai lá que você vai entender bem do que se trata, quem ainda não conhece. E é isso aí, agradeço e até a próxima, pessoal. Vamos fazer uma sequência aqui de entrevistas com diversos especialistas em diversos nichos, falando de como funciona o seu nicho, como captar clientes nesse nicho, quais as perspectivas e as possibilidades e oportunidades. Valeu, obrigado e até mais!